Mas vamos nós, vamos nós. Tu tá falando do trabalho, né? E aí assim, falar dessa relação de trabalho é sempre pensar nessa relação do homem com o trabalho, como eu disse, que está muito interligado. Pode seguir aí no que você estava perguntando. Pronto, né? Algumas pessoas tinham colocado aqui o trabalho com propósito, né? O trabalho como satisfação, como realização. Isso. E uma das coisas que eu queria colocar é assim, é como esse conceito do trabalho ele vem sendo modificado, né? No decorrer com os anos, né? A gente vem percebendo muito isso. E quando a gente fala do trabalho, a gente não pode deixar de esquecer de que ele traz uma ideia, né, assim, de que desde quando a gente nasce, a gente lida com ele, a gente vê as pessoas trabalhando, né? Isso. Assim, e a gente vai construindo uma visão e esse conceito do que é trabalho, né? Porque a gente Isso. uma construção de um conceito abstrato, mas também de um conceito muito concreto. Isso. Então, assim, a gente, quando fala dessa questão que a Roberta está trazendo, né, de falar do trabalho, a gente sempre parte da perspectiva, né, parte do pressuposto que o trabalho é central à vida, né, como eu tinha colocado. Sim. Então, o trabalho, ele é uma exigência social também, né, então aquelas pessoas que não têm trabalho, observem, né, a sociedade vê a margem. O trabalho, ele é essa exigência e ele também diz muito da identidade desse sujeito. Então, o trabalho está muito, vamos dizer assim, atrelado à própria identidade. Então, quando você fala Noalia, a Noalia é psicóloga, professora, então tem muito essa relação de identidade com a questão do trabalho. Então, ele também é um instrumento que possibilita satisfação, como você colocou, né? Realização, satisfação, né, as necessidades mais primárias, né, das pessoas, tem essa relação, né, de inclusão também, que a gente colocou, né, a gente pode olhar, como eu coloquei, e que isso está presente na vida. Então, assim, eu costumo dizer que a gente, enquanto psicólogo, as pessoas não têm noção que a gente também dá conta dessas relações de trabalho, porque a gente dá conta da vida, né, assim, o fenômeno que a gente estuda é a vida, né, é o ser humano. Então, o ser humano nas suas relações, e essa relação de trabalho não podia ficar de fora. E é interessante, assim, como um significado que o trabalho, o sentido que ele tem, ele é muito singular, porque é de indivíduo para indivíduo, né? Às vezes a gente não percebe, gente, mas quando a gente trabalha no processo de orientação profissional e carreira, um dos aspectos importantes para a gente compreender é a visão e a concepção que essas pessoas têm, não só do trabalho dela, mas das pessoas de uma forma geral. Né? Então, mesmo o jovem que não tem uma experiência de trabalho, mas ele tem uma experiência de ver pessoas trabalhando. E essa construção do que é trabalhar para eles é muito interessante que a gente possa entender e compreender no processo de orientação profissional e carreira. Tu concorda, Noalia? Sim. É tão característico isso que a Roberta colocou. Se vocês observarem, né? A gente está aqui acompanhando, como eu coloquei, colegas de profissão, conhecidos, familiares, vizinhos nossos, amigos, mas eu imagino que todos aqui são mães, né? A maioria aqui tem mulher, mães, pais e tal. E aí a gente vê na própria família, observe, quando o filho, o que é que você vai ser quando crescer? A criança ainda é criança e já começa essa preocupação com o trabalho. Então, o trabalho é muito presente, né, no contexto, desde a criança, desde a infância até... De fato, assim, a gente que trabalha com orientação profissional, a gente trabalha com diversos públicos, né? O trabalho até a aposentadoria. Então, é um processo muito amplo de trabalhar. E aí, quando a Roberta colocou essa questão do sentido, então, o que é que a gente, enquanto orientador profissional, a gente busca fazer nesse processo? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que a gente não trabalha uma profissão específica ou uma profissão que esteja, né, considerada socialmente mais valorizada ou não. A gente olha para essa pessoa que nos procura, a gente tenta ajudar no sentido de olhar o que é seu, o que faz sentido para você. Outro dia eu li um artigo que dizia assim, se você tivesse assim, como o trabalho é presente na nossa vida, né? Se você tivesse assim, muito dinheiro, foi feita uma pesquisa perguntando às pessoas, tivesse muito dinheiro pro resto da vida, você não precisasse mais trabalhar. O que você faria em relação ao seu trabalho? 80% da... Então, o trabalho, ele não deixa de existir todas as condições sociais que a gente conhece.
né? Desde as menos favorecidas às mais favorecidas, e a gente precisa considerar. Vamos lá, bora lá. A gente estava falando do trabalho e da identificação, né, que esse trabalho tem na nossa vida, porque aquilo que a gente faz nos identifica também, né? Então, a gente estava falando um pouquinho dessa importância do trabalho, as pessoas falaram aqui que trabalho é propósito, e né? Isso, que a gente no trabalho, assim, uma série de aspectos, e você estava falando da questão das profissões, né? Da valoração, no processo de adaptação profissional de carreira. Então, assim, é muito comum atribuir o processo de orientação profissional a questão, né, de uma profissão, de um status ou de um retorno financeiro. Isso é uma forma equivocada de se olhar, né, que assim, a gente não trabalha esse contexto. Às vezes as pessoas procuram assim, não, eu quero uma profissão que me dê um retorno financeiro. Aí a gente começa a desconstruir esse pensamento mais claro. As pessoas inicialmente chegam com essa questão, né? Querer que a gente vá lá ajudá-lo a encontrar uma profissão. Não é assim que a gente trabalha. E aí, nesse processo de orientação profissional, eu digo que ele é bem transversal, ele está em todas as áreas. E nesses diversos contextos que a gente pode contribuir com a orientação profissional, a gente vai não só trabalhar a questão de uma escolha de um curso superior. Veja, a gente tem que considerar todos os contextos. Se eu trabalho em um determinado contexto, eu tenho que considerar aquela pessoa naquele contexto que ela está inserida. Eu não posso imaginar ela fora ou querer tirá-la daquele contexto. Então, a gente vai pensar nessas situações a partir daquilo que traz sentido para cada pessoa. E aí promover de forma, né, mais consciente essa questão que ela consiga identificar aquilo que é dela e ela possa, né, contribuir com esse processo dela de escolha, né, profissional. Olhar para essa questão da carreira também, né, Roberta? Não como um caminho fixo, fechado ou com uma determinada profissão, mas de forma mais dinâmica, né? Não é algo rígido, como você colocou no início. E eu acho tão interessante você estar colocando, porque cada vez mais nós orientadores profissionais, a gente precisa contextualizar, né? Daí a gente precisa entender e compreender quem está na nossa frente, quem é esse jovem, quem é esse sujeito, e levar em conta com que ele se aproprie dessa realidade onde ele está inserido, e nós também, né? Então, assim, a gente não pode deixar de lado as questões sociais, econômicas, políticas, né? Que interferem mais no nosso projeto de vida. Porque como é que nós vamos pensar num projeto de vida individual separado de um projeto social? Fica difícil, né? Do projeto coletivo, se a gente está dentro de uma sociedade, né? E aí nos leva muito àquela questão, Noalia, do compromisso social que nós temos com a nossa profissão e que nós fazemos, né? Aí fala um pouquinho assim, sobre essas mudanças do trabalho. O que é que tu tem percebido? O que é que tu tem estudado sobre isso? Joia. Como a Roberta coloca, né? Assim, não tem como a gente descontextualizar isso. Então, quem trabalha com orientação profissional vai ter que entender um pouco sobre o trabalho, sobre o contexto, sobre o que é que tem nesse contexto econômico, social, político, que também interfere nessas relações de trabalho e no modo de produção, né? Consequentemente. Quando a gente fala das mudanças, né, do mundo do trabalho, e que a gente hoje, olhando para essas mudanças, a gente vai falar daqui um pouquinho mais na frente, né? Assim, como é que a gente vê isso hoje? A gente considera desde do próprio processo de transformação do trabalho, né? A gente vê que a gente vem assistindo esse processo de transformação. Não é algo agora, não é algo novo. Isso vem ao longo da história, né, da humanidade, especificamente lá no período da Revolução Industrial, e aí vem essas transformações aparecendo e mudando essas formas de organização do trabalho, constituindo novas relações de trabalho. E aí, na década de 70, especificamente, os modos de produção modificam, consequente trabalho. E aí, por aí vai, a década de 70 até os dias atuais. Então, hoje, olhar para hoje, a gente está observando drástica no contexto de trabalho também, né? E a gente pode pensar como é que isso está relacionado, como é que a gente pode relacionar isso com o processo de orientação profissional, né, Roberta? O próprio processo de orientação profissional, ele também é perpassado por muitas transformações. Roberta, trazendo aqui um pouquinho, né, dessas mudanças também na orientação profissional. Depois você pode falar um pouquinho também sobre isso. O próprio processo de orientação profissional, quando ele surge em um contexto específico. Ele surge vamos dizer assim,
em benefício do processo de industrialização, onde esses trabalhadores precisavam ser identificados, né, para determinados postos de trabalho. Então, ele surge com essa ideia, só que ele também passa por transformações. Não é isso, Roberta? E como é que a gente observa no processo? Você pode complementar também, ajudar aí como é que você olha isso, essa mudança do próprio processo de orientação profissional? Então, continuando, né? Roberta, quando tu tiver som de novo, pode. As amigas aí, a Darla, a Natália, a Gabi, todo mundo estou vendo aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Só me confirme, porque a Roberta travou a dela. O homem certo para o lugar certo. Patrícia, amiga, isso mesmo. Então, assim, vejam que o próprio processo de orientação profissional, Roberta, não estamos lhe ouvindo. O próprio processo de orientação profissional, ele também é atravessado pelo contexto histórico, pelas mudanças de um contexto. Então, não tem como se separar isso. Você não tem como romper com uma situação de um contexto e ficar totalmente, vamos dizer assim, blindado disso. Se a gente olhar para isso agora, eu acho que é possível vocês visualizarem o que eu estou dizendo. Não, olha, mudei de lugar. Pode ser que agora dê certo, tá? Melhorou a voz aí, Tá melhor. Então pronto, nem sei nem onde foi que tu parou. Nem eu. Bora nós. Talvez botar... Nas mudanças, acho que eu tinha parado nas mudanças, eu não sei se tu ainda estava nelas. Era falando, né, de reafirmar esse valor do trabalho e dessas mudanças, né, desse contexto, e já trazendo, Roberta, para essa situação atual, né? Sim. Que a gente fala, né, que tem percebido muitas mudanças, as pessoas agora não falam outra coisa, né, de como isso tem se transformado no mundo do trabalho, né, como isso mudou e vem mudando nas relações de trabalho, como eu ia colocando, né, hoje os trabalhadores e as trabalhadoras estão, vamos dizer assim, em casa, né, fazendo o trabalho, às vezes de forma remota, né, ou alguns com contratos suspensos, etc. Então, vejam, o que eu estava dizendo? Que quando a gente olhar, talvez é uma mudança de paradigma que a gente vai ter também em relação ao trabalho, né? A gente não tem ainda definições nem clarezas do que é. O que é que aparece? Aparece um cenário ainda muito conturbado, né? Falando dessa questão do trabalho, a gente eu gosto muito de fazer essa relação. A gente tinha uma coisa construída e está se desconstruindo para que a gente possa reconstruir. Então, eu olho sempre para essa relação. Eu percebo que isso também a gente pode considerar com essas relações de trabalho dentro desse contexto de mudança, de transformação, especificamente olhando para esse contexto muito atual, né, de hoje, focando no hoje, como a gente está aqui agora. E que são mudanças, né, necessárias, porque agora a gente está em outro contexto. E o interessante é que, assim, eu já falava até na live que eu fiz com a Renatinha, que a pandemia, o que ela fez? Ela acelerou algumas dessas mudanças que já até existiam, né? Como o trabalho remoto. Sim, né? Sim, não é novo. Como o uso da tecnologia, né? Cada vez mais frequente nos nossos trabalhos, né? Então, de certa forma, ela acelerou algumas coisas, né? Mas é interessante a gente perceber o quanto o trabalho ele tem mudado durante todos esses anos, a nossa forma de se relacionar com esse trabalho e ele na nossa vida, né? Havia uma época que havia eu não sei se tu percebia, havia uma separação, né? Entre o trabalho, né? A minha vida e o trabalho. Hoje a gente vê um todo integrado, né? Vida pessoal e vida profissional, né? Com certeza. Então, isso tem uma implicação também na vida dessas pessoas, né? A gente que estuda, que é da área do trabalho, né? Falando da perspectiva da psicologia do trabalho e na perspectiva da psicologia, vamos dizer assim, da psicopatologia e dos teóricos que trazem isso para a gente, é muito comum a gente ver aí na literatura exatamente qual é essa implicação na vida dessas pessoas, né? Então, assim, como você colocou, em outros momentos existia essa separação, não tão distante, né? Assim, se a gente não vai dizer que mudou agora,
Essas mudanças já vinham acontecendo. Então, mas antigamente não existia celular. Vamos lá num passado um pouquinho mais para trás, né? Não existia celular, as pessoas não iam para casa com o trabalho. E agora se intensificou ainda mais, porque o trabalho está dentro da casa. Então, tem uma repercussão muito grande e fica difícil de se separar o que é tempo de vida e tempo de trabalho. E isso repercute e, com certeza, né, tem implicações na vida dessas pessoas, desses trabalhadores. É isso que a gente vê. A Jamile colocou aqui, novos desafios despertam novo aprendizado. Eu acho que esse verbo aprender, eu acho que hoje ele está cada vez mais intenso nas nossas vidas, né? E uma coisa que eu percebo também é a flexibilização, né? Essa flexibilização desse mundo do trabalho. E a necessidade, como eu já falava assim, um pouquinho na live com a Renata, do desenvolvimento de novas habilidades, né? Habilidades que nós precisamos cada vez mais desenvolver para que a gente possa lidar com todas essas mudanças, né? Mas o mundo de hoje, independente da pandemia e com ela, nos clama cada vez mais para que a gente possa se atualizar e para que a gente possa estar aberto a novos aprendizados, né? Com certeza. Então, falando dessa mudança, né, desse contexto que a gente está, se a gente observar, eu acho que todo mundo, é visível para todo mundo, as mudanças em todas as ocupações, né, em todas as categorias. Vejam, a própria psicologia, a gente precisou desenvolver outras habilidades, como você está falando. Então, essa questão do aprendizado e estar sempre em processo de transformação, isso é uma realidade, né, que a gente vivencia enquanto ser humano e nas nossas relações. E aí, nisso, a gente precisou agora aprender novas coisas, né? Como você colocou. Se a gente olhar para as profissões, outro dia me chamou a atenção, não só isso que a gente inicialmente levantou o ponto, né? Dessa intensificação de algumas modalidades de trabalho, como home office, como o próprio teletrabalho, né? Trabalho por aplicativo e tal, com o avanço das tecnologias, como você colocou. Mas se a gente olhar para outras profissões, o próprio médico, né, agora ele tem o atendimento, o telemédico. Eu recebi de um plano de saúde que eu tenho, que a gente liga e a consulta é por telefone agora, né, diante da situação de pandemia que a gente está vivendo. O próprio psicólogo, né, o Conselho Federal flexibilizou o atendimento e a gente precisou se adaptar. Já existia, mas a gente intensificou esse tipo de trabalho, né, e precisou se adaptar e, vamos dizer, entrar, né, nesse ritmo. Outro dia também me chamou muita atenção o personal trainer dando aula por vídeos. Então, o professor, né, nós professores, tivemos uma mudança muito abrupta, né, de um dia para outro, não, mas vamos dizer assim, uma hora para outra, e a gente teve que se refazer, né, o professor, a gente tinha todos esses recursos tecnológicos, só que a gente não usava, né, enquanto professores. Da mesma forma, o profissional trainer está lá dando aula e a cliente dele está em casa acompanhando o que ele está, né? Então, assim, essas mudanças, elas, com certeza, como eu coloquei, são mudanças de paradigma que também tem coisas que vão ficar, que vieram para ficar, né? A gente já sabe. Por exemplo, eu estava conversando com outra pessoa que, na instituição que ele trabalha, tinha uma reunião que eram 200 pessoas do Brasil todinho que estavam para chegar em Fortaleza no dia 17, exatamente quando foi interrompido. As passagens compradas, as pessoas já estavam chegando e tudo isso foi cancelado. Agora, as pessoas aprenderam que reunião pode se fazer assim com 100 pessoas. Então, são são mudanças que vão, com certeza, ficar e também influenciar as relações de trabalho. Sim, é algo que a gente percebe muito, né? E quando a gente trabalha com a escolha profissional, o tema do trabalho, ele é um dos temas, né, que atravessam, porque antes da gente falar sobre profissão, a gente tem que conversar sobre trabalho. Assim, e como a gente colocou no início, né, as pessoas, desde quando elas vêm para o mundo, elas veem as pessoas trabalhando, elas têm uma construção do que é trabalhar para elas. E aí, no processo de escolha profissional, eu vou falar mais especificamente do jovem, né? Que muitas vezes ele pode não ter tido uma experiência de trabalho, ou até ter tido, mas assim, a gente precisa inserir essa temática do trabalho e trazer isso para o processo, né? Então, assim, é um dos temas que nós precisamos conhecer enquanto profissional da área da psicologia, trabalhando nessa área, né? Isso, toda com certeza.
toda essa fundamentação em torno desse tema do trabalho. Porque, como eu coloquei, escolher uma profissão, ou passar por um processo de escolha profissional, não é necessariamente só escolher uma profissão. Isso, né? isso. Você vai pensar em muitos critérios, né? Aonde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, de que forma você quer trabalhar, né? Então, é algo muito mais amplo do que só escolher aquela profissão. E a sociedade, né, Nália, ela passa por muitas mudanças. E o mundo do trabalho está dentro da sociedade, que também lida com esse panorama de mudanças, com pessoas que também estão em mudança. Porque quem são as pessoas que buscam nós? São pessoas ou que estão no processo de escolha, ou que estão na transição de carreira, né? E que muitas vezes a gente percebe isso, né? Com certeza. E aí o que a Roberta traz é uma coisa que a gente... Eu leciono a disciplina orientação profissional, a Roberta também, né? Então, assim, a gente mostra como é esse processo todinho. A Roberta está trazendo um ponto e ela está falando de um lugar específico. Ela está falando de um perfil de orientadora profissional, de um contexto específico. Mas aqui a gente precisa também alertar e deixar claro que a orientação profissional, ela também atravessa outros contextos e pode ser trabalhada. Sim. A gente tem colegas que trabalham lindamente em projetos sociais com orientação profissional, né? No caso do Juvemp, a Suzana, a Gabriela vai inclusive na minha turma, dia 11, falar dos projetos que ela faz com uma população de jovens de outro contexto. Então, assim, aqueles que nos procuram, a gente está falando do contexto da clínica, né? Mas que a gente pode trabalhar também essa questão do trabalho, na forma como ele vem se constituindo, né? Que eu disse, desconstruindo, para ser reconstruída aí em cada momento da sociedade, né? Como a gente coloca. E a gente pode trabalhar isso com esses jovens também. Oi, Bebeca, todo mundo. E que a gente tem um enorme desafio, porque quando a gente vai trabalhar com um jovem, né, de uma classe social, digamos assim, economicamente desfavorecida, a gente também precisa fazer ele se apropriar, né, assim, dessa realidade onde ele está inserido, gente, e ver que possibilidades nós temos dentro dessa realidade. Por isso que a gente precisa estar inserido nesse contexto todo que a gente está falando, né? E ver essas possibilidades. Tem a própria Fabiana, nossa colega, ela trabalha com um projeto lindo de inserção de jovens no mercado de trabalho, de um jovem de comunidades. É lindo o trabalho. Eu sou suspeita para falar dessa área, né? Então, assim, se me chamar para falar, eu vou achar lindo todo canto. Todo tipo de trabalho. E, assim, quando a gente fala desse lugar de trabalho, não é o curso superior. É isso que a gente precisa deixar claro aqui também, né, Roberta? Não é um curso superior, é o trabalho na vida dessa pessoa. Como é que isso pode, né, ser ajudado e contribuído para que essa pessoa, né, se emancipe enquanto trabalhador, né, se a gente chamar assim, ou trabalhadora. Até porque, assim, dentro de todas essas mudanças que a gente está apresentando e falando algumas aqui para vocês, né, o que a gente percebe é que os jovens, eles se sentem, vamos colocar entre aspas, mas vamos colocar assim, eles sentem uma pressão, né? De ter que trabalhar, principalmente esse jovem que está de uma classe social desfavorecida, e que a primeira via dele não é realmente entrar, por mais que ele tenha um desejo de entrar na universidade, que muitos entram e que muitos querem isso, mas a primeira necessidade básica que a gente percebe é de trabalhar para sustentar essa família. Né? Aí veja esse momento que a gente está passando, como é delicado, né? Um momento em que a gente tem dois aspectos muito fortes aqui, que é a economia e a saúde. Né? Muitas pessoas que precisam estar trabalhando porque precisam levar o sustento para casa e aí lidar com todo esse confinamento, esse isolamento, né? De que te diz que você não pode trabalhar, que você tem que trabalhar de casa, mas que não dá para trabalhar em casa, né? Então a gente olhando para esse contexto hoje, desfavorecido nesse momento hoje que a gente está vivendo, é muito complexa essa situação, não é fácil, né? E pensar esse jovem desse contexto, né, Noalia, desfavorecido que você estava falando, assim, muitas vezes as pessoas dizem, mas é possível trabalhar com jovem, é possível que esse jovem possa fazer escolhas, ele pode escolher, né? E eu sempre outra questão, né? E eu sempre gosto de dizer assim, por que ele não pode escolher? Qual é a visão que a gente tem de escolha? Né? Assim, se a gente tiver uma visão que nós sempre vamos ter multideterminantes no nosso processo de escolha, a gente vê que qualquer pessoa ela pode escolher, mesmo tendo uma escolha que a gente sabe que ela tem os seus limites, né? Isso. E que as escolhas estão sempre presentes, né, Roberta? Em todas as situações, né? Seja na profissão, seja no trabalho, seja na mudança da casa, seja
em qualquer contexto. Então, é interessante a gente colocar que esse processo que a gente, né, enquanto orientadores profissionais, eu costumo dizer muito isso na sala de aula, a gente trabalhar a escolha possível, tem muito esse entre aspas, possível, né, para aquele contexto. Eu sou muito... A Luciana, que também foi da minha turma de orientação profissional, né? Nós somos da 5ª turma, hoje está na 16ª, Roberta? Qual é o número? 13ª. 13ª, né? E aí a gente se encontrou nesse campo. E aí a gente trabalha na clínica, né? Já trabalhava na clínica, isso foi em 2012. Se você hoje é psicólogo, está na clínica, né? Eu acho que a maioria dos profissionais, dos colegas que estão aqui também atuam na clínica. Você observa o trabalho na vida dessas pessoas. Você observa relatos de pessoas trazendo a questão do trabalho. Se você chega em outro contexto, na escola, você vê as pessoas falando do trabalho. Se você chega em projetos sociais, você vê pessoas também inquietas com relação ao trabalho. Então, não tem como distanciar isso das pessoas, porque faz parte da vida. Mais ou menos assim que eu vejo. E eu fico sempre pensando assim, né? Nós que trabalhamos com orientação profissional e carreira, independente do contexto onde a gente está inserido, né? E que a gente trabalha, eu sempre fico pensando assim, qual será o nosso papel diante de todas essas mudanças, né? Dentro do jovem, que não é só levá-lo a pensar numa profissão, mas é muito mais do que isso, né? Contextualização, levar um posicionamento mais crítico, até porque, assim, se a gente for falar, as profissões também estão passando por mudanças, né? A Nólia, eu acho que ela começou a falar um pouco nisso, né? A gente percebe que as mudanças também estão acontecendo na realidade ocupacional, no mundo ocupacional, né? E às vezes, assim, quantas demandas vamos ter que a gente não tem ideia nem de profissões ainda. Mas ainda existe uma valoração de algumas profissões na nossa cultura, né? E que como alguém colocou e escreveu aí no chat, né? Assim, que esse processo de escolha é presente e não tem como também romper com isso, em qualquer contexto. Eu vejo muito isso nos alunos da psicologia. Vejam, todo mundo está ali no 10º semestre, a disciplina que a gente dá é no 10º semestre. Mesmo assim, ainda tem inquietação com relação ao que campo escolher. Quando ele chega na psicologia, ele pensa que encontrou a vida, ou em qualquer curso, né? Ai, entrei no curso. Então, não é o curso, é o percurso que você vai fazer ali, é as escolhas que você também vai fazer ali naquele curso. A Roberta falando aí do curso, eu lembrei desse momento. E aí, os alunos outro dia disseram, professor, é difícil até a gente saber que ênfase a gente escolhe. Então, essa questão, pegando aí o que colocaram aí na live, né? Essa questão da escolha está sempre presente, né? Mesmo diante de um contexto de mudanças. A gente precisa escolher, a gente precisa também olhar para essas situações. Mas aí tem uns teóricos que eu parto muito da perspectiva da psicologia do trabalho, da sociologia do trabalho, e tem o Marcelo Ribeiro, que você conhece, lá da USP. Ele fala que a gente precisa ter um olhar muito crítico também em relação a isso. Até para que a gente não responsabilize totalmente essa pessoa por essa decisão, que é o que o sistema faz, que é o que a sociedade faz, entende? Então, assim, a escola diz, faça esse curso que você dá para isso, ainda tem isso, você tem que dar para aquilo. O sistema maior diz, a profissão tal é a melhor profissão, aí você entra nesse barco. Então, assim, a gente precisa também, nesse processo de orientação profissional, trazer essa perspectiva mais crítica de não deixar essa pessoa trabalhar junto com essa pessoa para que ela se conscientize desse processo e não tome isso como uma responsabilidade. Porque tem as influências, né, que a gente sabe, não é porque meu pai é tal profissão, eu quero seguir essa profissão. Mas será se tem que seguir? Né? Será se a gente, enquanto também orientador profissional, a gente não está meio... Né, a gente não pode fazer isso, né? Meio deixar essa escolha sem ser consciente, né? Para que ele não se responsabilize sozinho, depois ele vai achar que, vixe, o culpado sou eu. Tudo ele vai atribuir a ele, né? E tem uma questão que eu acho interessante da gente pensar também em cima disso, Joia, que assim, como se a carreira, né, profissional, se vende essa ideia de que a responsabilidade é só minha.
do sujeito. Isso. É muito né? individual. Então, é muito isso. individual. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, a refletir sobre isso, né? Porque, como eu coloquei, quando a gente opta por um projeto de vida, né, ele não é só individual, ele está implicado dentro de um contexto maior que a gente precisa entender, né? Tanto de multideterminações, como ele está inserido. A gente não trabalha só para a gente trabalha para uma sociedade, né? Daí o nosso compromisso muitas vezes. E aí eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque se traz muito isso, né? A responsabilidade da sua carreira é sua. Eu acho que também é minha, mas não é só minha. Eu acho que traz um peso, uma responsabilidade muito grande. E aí quando a gente fala então de jovem de baixa renda, aí é que a gente tem que entender e compreender algumas coisas também, né? O papel do Estado, né, assim, do governo, nessas questões. Então, acho que a gente tem que ter essa visão muito maior. E o Marcelo traz muito isso que você citou, né? Mas colocaram aqui, ó, porque não se trabalha com certezas absolutas, sempre fica em Isso, dúvida, adorei isso é essa, positivo, já ia comentar essa frase assim, né? não existe certezas, não existe receita que deu certo para ele, não possivelmente não seja para você, né? Então assim, a gente precisa desconstruir também alguns, né, paradigmas aí ou mitos. Não existe receita, não é possível só para um e para outros não. A gente precisa construir um processo muito dinâmico de tentar identificar isso e que essa pessoa olhe para, né, para si. Então, tem um ponto também que eu acho muito importante, Roberta, que eu acho que você também concorda. Assim, a questão do autoconhecimento é extremamente relevante no processo. Então, eu acredito que olhar para essa questão do autoconhecimento é muito rica, a gente trabalha isso nos processos, em todos os contextos, e, assim, e meio que a mudança que eu vejo é mais ou menos assim, Roberta, mudar um pouquinho esse paradigma de focar em profissão. A gente não faz isso, a gente não foca isso. Então, desconstruir esse sentido de olhar para uma profissão. Mas olha para essa pessoa, olha para essa questão, né, do autoconhecimento, dessas questões que estão envolvendo aí isso que a gente fala. E é interessante, assim, as pessoas estão colocando, ó, dinâmica e individualizado, isso mesmo. Essa semana, só compartilhando um pouquinho com vocês, né, eu estou trabalhando com uma jovem e muito interessante a intervenção que ela fez. A gente está no final do processo e ela disse uma coisa para mim. Sempre tive a visão que foi desfazendo aqui, que a orientação profissional era você, Roberta, que ia dizendo para mim o que eu tinha que escolher. Isso. Mas como o processo cada vez mais sou eu que estou dando conta das minhas questões e de tudo que para mim é importante, que está inserido, né? E que está me fazendo buscar algumas possibilidades. E é isso mesmo que a gente faz, né? E que você acabou de colocar há pouco tempo, né? E também assim, eu penso que o nosso papel é também estimular, né, essa reflexão crítica. A gente vive numa cultura, estão falando aí do autoconhecimento, né? A Alana está colocando autoconhecimento, reconhecer seus valores. Os valores, para mim, é fundamental. Com certeza. Né? Basta você perguntar, Roberta, eu gosto de brincar com os colegas dizendo, às vezes na sala de aula eu digo dois exemplos assim, basta você perguntar a uma pessoa assim, se você tivesse que realizar uma atividade profissional sem ganhar dinheiro, o que é que você faria? Aí as pessoas vão falar daquilo, dos valores dela, independente do ganho financeiro e do retorno financeiro. Então, é isso que a gente olha, o que é seu. Até porque nenhum trabalho é realização plena nem total, né, gente? A gente sabe. A gente sabe que todo trabalho tem desafios, tem coisas que a gente enfrenta, tem coisas que são mais, né, difíceis de manejar, mas isso a gente precisa estar firme naquilo que gosta de fazer, que quer fazer, porque você consegue superar esses desafios e esses obstáculos. Outra questão que eu queria colocar em cima das desconstruções que a Noália colocou há pouco tempo, essa construção de que o que eu escolher agora vai ser para a minha vida inteira. Né? Assim, se nós partirmos desse prisma de que nós, como sujeitos, somos seres em movimento, em transformação, e estamos num mundo também dinâmico, em movimento, como é que a gente pode dizer que vai ser para a vida inteira, né? Aquilo que a gente faz? A gente pode até se encontrar numa profissão, mas passar por tantas áreas, né? Então, assim, é interessante a gente ficar atento a isso. Mas tem alguns comentários aí, ó. Eu acredito que... Né? Pode ler, Roberta, pode ler. Eu estou vendo só um aqui. Pronto, eu acredito que isso acontece porque as pessoas buscam respostas prontas
Isso. Levar a pensar é importante, né? A reflexão. Uhum, Bom uhum. questionamento, não, olha, normalmente só é pensado no ganho e muitas vezes Isso, esquecemos realmente do que gostamos e isso. vivemos na relação constante de prazer versus sofrimento, Isso, né? exatamente, né, Suela? Os Verdade, teóricos, né, o próprio Deju já fala muito dessa relação, né? Todo trabalho tem essa relação, prazer e sofrimento, né? verdade, né? E assim, e essa questão econômica, gente, é algo que cada vez mais a gente percebe como uma coisa forte, porque quando a gente também lida com a escolha profissional, a gente lida também com sujeitos que estão em relação dentro de um contexto, e Uhum, o próprio contexto traz isso como uhum, valor, uhum, né? Assim, o uhum, econômico, assim, isso é muito forte uhum. que é colocado Sim, para nós, né? com E que certeza. às vezes eu gosto de brincar e eu pergunto assim, quando eu estou diante de uma pessoa que diz, eu quero uma profissão que dê muito dinheiro, eu disse, quanto de dinheiro você gostaria de ganhar, né? Uhum, uhum, Qual é o uhum. valor que para você é importante para eu entender que dinheiro é esse, né? Então a gente precisa entender e compreender. A Rosário, né, está colocando aqui, peraí, o trabalho precisa ser mais desejo e menos sofrimento. Pois é, né? No dia do trabalho a gente estamos aqui, Oi, eu e a Noélia, né? Rosário! Quanto tempo, Rosário? Que bom lhe ver por aqui. A Rosário, eu Legal. adorei ter mudado a profissão e essa desconstrução de valores só me trouxe Isso. realizações, né? A Rosário também, né? Uhum. Como assim, já passou por outro processo. Então, assim, o que a gente insiste em dizer, né, o tempo todo, quanto orientadoras profissionais, quanto psicólogas, é que isso é possível. Isso não foi uma escolha errada anterior, foi a escolha É, possível naquele momento e que me trouxe aprendizados e que eu, né, possivelmente é, atrelo à minha ocupação hoje. Então, a gente, assim, a exatamente. primeira coisa que a gente trabalha no processo de reorientação, quando essa pessoa já fez uma escolha, eu estou com um caso de uma jovem que começou num curso e aí, né, vem essa questão. Ai, eu perdi meu tempo, a menina com 23 anos, 22 anos, perdi meu tempo. A gente desconstrói também isso, porque não foi perder tempo. Foi a escolha naquele momento, e ela agora tem possibilidade de escolher novamente, de fazer outra escolha, né? E que É, é a esse luta, dinheiro, né, Luciana? ela está falando dinheiro, mas também a Rosane trouxe uma pergunta interessante. Eu estava pensando sobre isso, Rosane, esses dias. Como vocês veem ao pé no mundo pós-pandemia, né? Eu lhe digo Uhum. que assim, é uma questão difícil da gente dizer com certeza, mas eu vou Isso. usar a frase do nosso querido Átila, cientista, que ele diz: o mundo não será o mesmo. E É, se ele não será o mesmo, nós também não seremos os mesmos. não, Então nós vamos. Mas é difícil dizer como isso é, vai ficar. Está tudo tão incerto, né, isso. que eu não consigo dar respostas prontas agora, né? Eu acho que ninguém tem, Roberto. Eu já participei de Uhum, várias lives. É interessante que hoje, o Dia do Trabalho, né? Esse dia é em homenagem a lutas constantes, né, de uhum. trabalhadoras e trabalhadores em prol, né, do seu reconhecimento no trabalho. E aí eu escutei, hoje foi o dia de lives. Não sei se vocês acompanharam. Então, muitas pessoas influentes na área do trabalho. E assim, teórico nenhum, cientista nenhum tem essa resposta de como vai ser. Até porque a gente não pode, a gente não tem certeza do que a gente não está vendo, de um futuro que está longe, né? Quer dizer, não está tão longe, mas está à frente. O que a gente tem certeza são mudanças. A única coisa que é certa são as mudanças, né? Então, o que a gente pode dizer como certeza são mudanças, É. mudanças de paradigmas, mudanças de relações de trabalho, né? Mudanças muitas que a gente pode ver e perceber. Eu estava vendo, e se você observar, se você abrir o jornal, eu tô falando de jornal, né, físico, mas pode ser também na internet. Todas as páginas falam desse contexto de trabalho, falam dessas mudanças e que tem muita repercussão, né, que vai ter, né, muita repercussão, mas a gente não tem essas certezas, né? O É. momento é Tem de aqui, cuidar, ó, né, Alana? Sabe o uma trabalho. mudança? Oh, Tem aqui, desculpa, pode falar. o trabalho agrega valor ao aprendizado qualificado? O que você acha? Como? É uma Desculpa, não. pergunta. Ah, O trabalho agrega valor ao aprendizado qualificado? boa pergunta, assim. Quando eu comecei a live com a Roberta, se a gente for falar de tudo do mundo do trabalho, a gente vai passar 4 horas falando. Mas, assim, existe um mercado de trabalho, um contexto produtivo que exige determinadas qualificações. Só que a gente hoje está, assim,
Claro, essa qualificação não é para que eu consiga, é para mim enquanto pessoa. Se eu olhar para mim, o que é que você fez? Que qualificações você buscou? Qualificação enquanto formação, né? Nesse percurso. Eu busquei aquilo que tinha relação comigo, que tinha sentido para mim. Eu tenho colegas que nunca se interessaram em fazer formação em orientação profissional, mas para mim aquilo tinha sentido. Então não era para o mercado, era para mim, porque o mercado não lhe garante mais nada. Tá entendendo? O mercado hoje, ele é incerto. Os teóricos do trabalho colocam isso em todas né, as leituras que a gente tem feito, assim, da incerteza, da instabilidade. Então, assim, você não tem mais garantias de emprego no mercado de trabalho. Então, você precisa se qualificar para que você seja bom naquilo que você faz onde você estiver. Mais ou menos assim que eu vejo. E você trouxe uma palavrinha que eu acho que ela me diz muito, né, gente? E tem muitas publicações em torno disso, é o sentido. Isso. Né? O sentido que esse trabalho traz para mim. E que eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, Noalia, acho que tu concorda comigo, as pessoas ficando dentro de casa, confinadas, né? E tendo que dar conta de tantas coisas, não pense essas pessoas que não são satisfeitas com o que elas fazem. Isso. Como é que não está esse momento, né? Com certeza, né? Assim, já é tão incerto, né? Já tem tantas incertezas e tensionamentos nesse momento, que aí eu fico imaginando como estão essas pessoas. Assim, uma mudança que eu tenho observado muito drástica é as pessoas buscando ajuda para lidar com isso, né? Então, a gente, quanto profissionais, a gente precisa também estar à disposição para ajudar essas pessoas, né? Então, eu vi aqui a Sheilane, que é a minha estagiária, e a gente fez uma proposta, né? Foi uma proposta muito legal para servidores públicos, né, municipais, aqui de Fortaleza. E a gente promoveu construir lá naquele local, uma instituição pública que atende 3.000 funcionários, a gente propôs fazer um grupo de reflexão, de escuta com essas pessoas, para que elas falem do trabalho dela, para que elas falem dessa relação desse trabalho dela, principalmente nesse momento agora. O grupo foi aberto ontem, as vagas fecharam já, não tem mais vaga. Entende? Quando eu tinha pensado antes em fazer um grupo online com as pessoas? Não tinha pensado. Então, a gente precisa mudar a forma de olhar também, né? E o acesso dessas pessoas, com certeza, facilitou mais agora nesse momento de tecnologia. E a gente, enquanto profissional, precisa se qualificar. Agora, lá vem a história da qualificação, né? Para que a gente possa atuar em diversos contextos. Então, eu, enquanto orientadora profissional, psicóloga, mestre em psicologia e doutorando em psicologia, eu tenho qualificação para trabalhar dessa forma, em qualquer contexto. A Mayara coloca uma coisa que eu achei interessante. Ó, acredito que o aprendizado qualificado agrega valor à sua vida pessoal, profissional, e a consequência disso é o trabalho. Com né? certeza, Mayara. No início, a Noélia trouxe uma questão que era assim, a identidade profissional, nossa identidade profissional é uma construção, e aquilo que a gente faz tem que ter uma relação muito forte com a gente, né? Que são as nossas escolhas, né? Então, eu fico pensando, quando isso não existe, os conflitos, o sofrimento, né? E tem muita gente no nosso país que vive isso, né? Assim, que trabalha né, em algo e que não se identifica. A Rosária aí, a amiga, e a gestalt terapeuta, assim como eu, né, Rosária? Diz que é o ajustamento criativo. Com certeza, amiga. Eu sou suspeita para falar, né? Desse ajustamento criativo. Então, assim, é uma qualificação que traz, sim, né? Como a Mayara colocou, e que a gente está preparado para, né, trabalhar aí, vai agregar valor a esse trabalho que a gente faz, na forma como a gente faz. Não sei se algum de vocês quer colocar mais alguma coisa ou alguma pergunta, né? Robertinha, Carolina. O momento traz um ajustamento criativo. A criatividade, eu digo que ela é importantíssima. Né? E nesse momento, então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Quanto é o ganho do salário na janela virtual com o trabalho home office? Pois não é? Eu adoraria até saber, viu? Porque eu acho que a gente, o trabalho home office, a dificuldade, às vezes, aí eu vou trazer bem para mim, pessoal, é o limite, né? Que a gente às vezes tem que dar, né? De colocar esse limite de quando você está trabalhando e quando você não deve estar trabalhando, senão tudo fica tudo tão, nesse momento, então, em que a gente não se preparou para isso e o trabalho hoje está
né? Em casa, com a intensidade muito grande, né? Isso. E como a pergunta aí do Alan, não tem nem como mensurar, sabe, Alan? Nem tem como mensurar esse valor, porque assim, o valor em casa você meio que é difícil separar esse horário de trabalho, de não trabalho, porque está muito atrelado, né? Eu não acompanhei mais as perguntas aí. Tá aqui, Coração ó. cheio de gratidão por ter. Ah, pode falar, Roberta. Né? Porque tem um aqui, ó. É o momento de se reconhecer para. É o momento de se recolher para se reconhecer, a Suelen coloca. A Rosário, depende Isso, de onde você Suelen. faz esse trabalho das demandas, isso. E Isso. aí, Olha Alana, aí, coração legal. cheio de gratidão por ter a oportunidade de ouvir a Roberta e a Nora falando de trabalho e carreira. Oh, coisa boa! Ô, Alana Boa. linda. Que bom Gente, ouvir isso de vocês. eu acho que é isso, né? Isso, Sabe, Patrícia, amiga querida? Patrícia, isso. É Isso mesmo. reinventar-se, né? Esse ajustamento criativo que a Rosário falou. É a palavra de ordem, né? Que a gente fala, é reinventar-se. Eu dou muito. É verdade. Eu tava dando exemplo ontem para os meus alunos de trabalho na contemporaneidade. Eu dou disciplina de trabalho na contemporaneidade e de orientação profissional. Então, juntamos os dois temas aqui. E aí as pessoas, nesse momento, estão precisando se reinventar mesmo, né? Eu estava falando, mostrando para os meus alunos o exemplo de uma dona de um buffet que, nesse momento, festa parou total, né? O segmento de festa parou. Como foi que ela se reinventou nesse momento? A matéria-prima estava lá, os produtos estavam lá, ela era chefe, ela tinha uma equipe de uma cozinha industrial. Ela fez comida para vender em delivery, né? E drive-thru. Então, ela se reinventou e ela foi rápida para se reinventar. A gente, enquanto ser humano, a gente tem essa capacidade de adaptação, né? E tentar adaptar. Agora, se a gente for esperar que nada seja feito, que não tenha um reconhecimento desse trabalho, que esperar só por nós, aí nós vamos esgotar nossas forças, É né? verdade, Também. né? Tem que Gente, eu ter tô um preocupada suporte do Estado. só com o nosso tempo, né? Que daqui a pouco, já deu um sinal aqui que daqui a pouco vai terminar, né? Mas, assim, eu adorei participar com a Noália, os comentários de vocês aqui, e a paciência e a persistência, né? Com a internet que cai, que volta, gente. Obrigada mesmo, né? Assim, eu vi nossos cursos sendo questão de aumentar a procura online, eu acredito que isso aconteça mesmo, e eu acredito que mesmo depois, né? Isso ainda é uma tendência que vai acontecer, sabe? No nosso trabalho, né? Atendimento online, né? Com certeza. Veio para ficar, né? Então, a gente falando do novo aí, né? Só para encerrar. O modelo que a gente tinha tá ultrapassado. Então, esse novo é o que a gente tem agora. Então, a gente não tem mais o normal. O normal que a gente chamava, ele deixa de existir. O normal é esse agora. Então, esse agora veio para ficar, né? Como os teóricos, os estudiosos trazem isso, né? É isso Okay? mesmo, né? Ok, Roberta, então a gente pode se despedindo? Como é que você fala? Pode, né? Olha aí, o pessoal Então, a comentando. Que Clarissa. Oi, bom, gente. Clarissa. Que Clarissa tá em bom, que bom. todas, né? Eu sempre vejo ela em todas. Suelen, obrigada, Suelen, pela participação. Então, assim, eu também, antes da Roberta finalizar, eu queria agradecer, né, a todos, né, que estão aqui. A gente está vendo alunos, colegas de profissão, colegas de vida, de trabalho, vizinhos, amigos, familiares. E aí, vendo, né, que a gente, enquanto profissionais, a gente pode, né, desenvolver esse nosso papel, né, de psicólogas, eu e a Roberta aqui, em diversos contextos, e que vocês, né, agora ficaram com esse, não sei se ficaram com esse gostinho de saber como é mais a orientação profissional, de como é que a gente se qualifica nisso, ver a pergunta da qualificação, né? Então tem uma formação específica, não é qualquer pessoa que trabalha com orientação profissional. A gente tem uma formação específica no Instituto do SEI, como a Roberta, que é a conveniada, né? Então a gente falou daquele lugar. Obrigada, querida. Falou daquele lugar que eu disse assim, Roberta, a gente está falando de um lugar específico. Então, a gente vem de uma formação que foi criada pela Dulce, que eu falo sempre os textos que a gente lê e estuda. Dulce, Marilu, e a Roberta que conduz essa formação em Fortaleza, né, Roberta? A gente está na 13ª turma, que as inscrições estão abertas, a gente vai começar agora em junho. Obrigada, Suelen. Obrigada, vai ter um formato diferente, gente, que é online. Então, quem tiver interesse pode me buscar, que eu passo as informações, né?
Mas queria agradecer demais a Noália, né, tá aqui escutando, a persistência dela de todo mundo e a minha, né, da gente estar aqui presente no Dia do Trabalho. Eu tenho certeza que ela gosta muito do que ela faz e eu também, né? Isso, E isso. muita gente boa aqui participando, né? Agradecer a vocês, Isso. né? E eu fiquei pensando, gente, no que eu queria dizer assim no final, sabe? E só me vem no final aquela frasezinha daquela música do Gonzaguinha que eu amo tanto, né? E que ele diz assim: sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, ele morre e se mata, não dá para ser feliz, né? Então, assim, eu só me lembrei dessa Isso. música, essa live, né? E dizer que nós vamos ter outra, é bom porque a gente vai Sim. aprendendo e a gente vai escutando, quanto eu aprendi e com vocês também, né? E eu Então com a é isso. Roberta. E com todos, sim. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo para todos. E qualquer coisa, Pois estamos à então é isso, disposição, né, Roberta, aí para falar, gente. A gente para fica por falar aqui, sobre trabalho. né? Boa noite a todos. Né? E isso. Beijo grande, Noália.